E a Mariana começou a falar sobre esse excesso de informações, né? Eu gostaria de saber, em relação a esses excessos de informações, a todo momento somos bombardeados com informações nas redes sociais, informações que chegam até a gente, até sem a gente procurar. A gente entra ali só para realmente relaxar e de repente aparece uma notícia no seu feed ali, e como Moisés disse também, né, como o Facebook, o próprio Facebook ali como sendo um país muito populoso, imagina só a quantidade de notícias que não são multiplicadas. E dentre essas notícias, claro, muitas delas são notícias falsas. A Mariana já falou um pouquinho pra gente, da gente ter que prestar atenção, saber filtrar, mas eu gostaria de saber de você, Mariana, como que o pensamento crítico pode ser estimulado nesse sentido, né? Então, Juliana, há, na verdade, duas questões aí, né? Vamos pensar em dois grupos. Existe um grupo, né, daquelas pessoas que já possuem uma determinada formação e já foram condicionadas a crer em determinadas informações, né? Que é o que eu comentei da questão das bolhas digitais. Ou seja, usa-se aquilo que a gente chama de efeito latente. Você vai repetindo determinada informação, independente de ser verdade ou não, e você... Porque o que acontece? É aquela questão que o Moisés falou também, né? A gente entra nas redes, vou pesquisar, sei lá, um tênis. E aí eu começo a receber informações relacionadas àquele tênis. Então, acontece o mesmo com todas as áreas, seja política, enfim. Nós tivemos aí em 2019 a questão, né, dos defensores da Terra plana. O que acontece? As pessoas começam a buscar informações relacionadas à Terra plana e começam a receber informações ligadas a essa crença. É claro que, mais uma vez, a gente nunca pode generalizar, mas há aqueles que recebem esse bombardeamento imagético ligado a essa crença e começam a propagar isso, inclusive absolutizar verdades construídas. Ou seja, não, estou recebendo informações que comprovam a minha crença. É a chamada bolha virtual, porque eu não consigo enxergar os outros lados da história. Eu consigo enxergar apenas aquele. Então, eu vou recebendo informações e sou condicionado a acreditar naquilo. Então, qual seria a primeira solução para que as pessoas consigam desenvolver o espírito crítico? Elas precisam querer sair dessa bolha, elas precisam querer sair da caverna de Platão. E eis um grande desafio, porque muitas pessoas que foram condicionadas, elas não conseguem enxergar. A gente está vivendo uma situação de pandemia aqui no Brasil. Claro, as mortes são ocasionadas pelo vírus, mas a pandemia ela saiu do controle. E a gente pode dizer que as redes sociais têm uma grande influência nisso sim, porque quantas informações não são propagadas aí, descredibilizando a pandemia, dizendo que a pandemia é uma gripezinha, e as pessoas acabam sendo influenciadas, né? A partir do momento que a gente tem um líder político que questiona ou diz que a pandemia é uma gripezinha, muitos internautas serão influenciados por tal afirmação. E aí há um grande perigo. Nós vimos aí agora, no Ano Novo, né, justamente neste período que ultrapassamos 200 mil mortos no Brasil, a quantidade de festas clandestinas que ocorreram com milhares de pessoas celebrando também o Natal, como se nada tivesse acontecendo. Então, há um grande perigo, a informação, o condicionamento dessa informação, ele é muito preocupante, porque as pessoas são condicionadas a crer naquilo sem importar com a realidade. Basta eu acreditar na minha crença, basta eu receber informações coerentes com a minha crença e eu simplesmente fecho o olho para tudo que está acontecendo ao redor. Ou seja, eu não quero abrir, eu não quero sair da bolha. Então, como que eu vou desenvolver o espírito crítico? O Moisés falou também do cenário eleitoral nos Estados Unidos, que reflete muito bem. Nós tivemos, né, ainda o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que simplesmente não aceitou a derrota nas eleições e passou a questionar e a dizer que ele foi vítima de um golpe sem qualquer prova. E o que aconteceu? Muitos dos apoiadores do presidente, condicionados por essa informação, compraram a ideia dele. Por quê? Porque estão inseridos nas bolhas virtuais. E aí culminou nesse cenário que nós acompanhamos aí no dia 6 de janeiro de 2021. E assim acontece com várias outras questões. Então, a primeira solução seria sair dessa bolha virtual, romper. Eu quero enxergar
a totalidade dos acontecimentos. Mesmo que eu não concorde com aquilo, eu preciso buscar os dois lados, os três lados, enfim, todos os lados da história. Uma outra questão importante, que é a formação. Essa formação deve vir desde cedo, né? Então, começando aí com as crianças, com os adolescentes, incitar neles o espírito crítico, incitar o senso crítico, porque esse espírito crítico, ele não se forma de um dia para o outro. Ele é todo um processo. Eu digo para vocês, na minha trajetória acadêmica, eu fiz pós, faculdade, no mestrado eu comecei a abrir mais a minha mente. E eu aprendi muito, eu saí outra pessoa do mestrado. Mas por quê? Porque é resultado de todo um processo. Então, esse espírito crítico, ele precisa ser aguçado o quanto antes, porque ele não se forma de um dia para o outro. E é somente assim que nós poderemos ter aí futuros comunicadores, enfim, futuros profissionais que poderão desenvolver esse senso crítico e conseguirão enxergar todos os lados da história. Porque se essas bolhas virtuais não são evitadas ou não são rompidas, é impossível de termos essa criticidade. E eis a grande questão. Outra aspecto importante é a gente considerar que esse senso crítico, ele é infindável, ou seja, ele nunca acaba. A gente sempre vai questionar. O fato de alguém, né, como Trump, absolutizar uma verdade, assim como diversas outras fake news, já comprova o quê? Se eu estou absolutizando ali, né, colocando uma verdade absoluta e nada mais pode ser ligado àquela verdade, ou seja, tudo é colocado em questionamento, já percebemos que é algo errado, porque não existe nada completo. Tudo é um processo de transformação. Se eu rotulo algo, é como se eu estivesse doutrinando aquilo. E aí a gente chega a um ponto tão perigoso que a gente questiona a própria ciência. A ciência passa a perder valor. Há pesquisas científicas que comprovam, por exemplo, a eficácia da vacina. Mas é muito mais fácil eu construir uma ideia que a vacina é perigosa, que ela vai matar as pessoas, que ela pode ter um chip chinês que será implantado na cabeça das pessoas. E essa informação que não tem embasamento algum se torna verdade. As pessoas acreditam naquilo porque estão em suas bolhas digitais e não conseguem enxergar a realidade. Então, a solução é evitar essas bolhas por meio de formação, uma formação de qualidade que incite o pensamento crítico e, ao mesmo tempo, seria o rompimento dessas bolhas virtuais por essas pessoas que já estão condicionadas a crer somente em uma determinada informação. E aí está o maior desafio. Pois é, Mariane, entre essas e outras que as redes sociais também acabam mexendo até com o nosso emocional, né? E eu gostaria então de aproveitar para fazer outra pergunta para você relacionada a isso, que mexendo com o nosso emocional, tem muita gente que acaba deixando de ter as redes sociais, ou por isso, ou então simplesmente porque está passando muito tempo ali nas redes sociais, né? Ou seja, muita gente está deixando de ter, está deletando as redes sociais. O que você acha que essas pessoas estão buscando, Mariana? Então, Juliana, houve inclusive, eu não sei se vocês chegaram a acompanhar um documentário que foi lançado pela Netflix, se não me engano, em setembro, chamado... em setembro do ano passado, o Dilema das Redes. E esse documentário repercutiu muito justamente porque foi formado por profissionais que trabalharam em Facebook, YouTube, e eles fizeram um grande alerta sobre como essas redes estão criando esse chamado condicionamento imagético. O documentário também recebeu críticas, porque houve pessoas que disseram que estava sendo muito alarmista, estava sendo catastrófico, enfim. Mas depois dele, teve inclusive uma pesquisa feita por uma empresa de pesquisa em Big Data, a chamada Decode, que ela constatou que depois que esse documentário saiu, as buscas por excluir o Facebook no Google aumentaram 250%. Aqui no Brasil, teve um aumento de 100% nas buscas por excluir o Instagram. Ou seja, ele teve impacto, porque as pessoas se chocaram com o que viram. E eu acredito que essa busca por excluir as contas, a partir do momento que eu tenho esse impacto e vejo o que está acontecendo, pode ser uma busca pelo eu verdadeiro da pessoa. Porque a gente sabe como as redes sociais criam muros, né, superficiais que encobrem o nosso eu. A gente passa as fotos no Instagram, no Facebook,
vê aquelas imagens de casamento perfeito, relacionamento perfeito, parece que não existem problemas nas redes sociais. Isso acaba mexendo com muitas pessoas, porque ali é toda uma superficialidade construída. Então, eu acredito que muitas pessoas que começaram a deixar as redes sociais, elas se impactaram com todo esse condicionamento imagético que eu comentei aqui, e também com essa questão de quanto mais eu uso, se torna um vício. Ela me prende. Então, eu vou buscar o quê? Eu vou buscar um encontro com o meu eu pessoal. E a partir desse encontro, eu vou buscar um encontro com aqueles que estão ao meu redor, com os meus familiares, com os meus amigos. Porque essa pandemia veio mostrar muito o quê também? Que as pessoas têm uma grande dificuldade em lidar com elas mesmas e com aqueles que estão convivendo no mesmo espaço que ela. Porque quantas pessoas não disseram aí que estavam entrando em depressão, que estavam ficando malucas por terem que ficar em casa, que não deveria ser assim, com a esposa, com o filho, né? Deveria ser um momento propício para eles aproveitarem juntos, mas aconteceu o contrário. Então, talvez sair das redes sociais resgate um pouco a essência desses encontros. Mas algo que eu vou falar, assim, que é a minha opinião, é quando, por exemplo, você faz um uso excessivo das redes sociais, e aí você corta tudo, agora não quero saber de mais nada. É como dieta, né? Você come muito e, de repente, você faz uma dieta rígida, você pode até conseguir por um tempo, mas, de repente, você começa a ter dificuldades. Por quê? Porque talvez sair de tudo também não seja o ideal. A partir do momento que eu tenho esse excesso informacional, eu preciso aprender a lidar com ele. Então, de repente, ter uma determinada hora para estar na rede social, ter um momento de encontro presencial com os meus amigos, né, quando for possível, que a pandemia acabar, embora as pessoas já estejam desrespeitando aí, ter um momento de encontro com os meus familiares. Então, tudo é questão de equilíbrio. Simplesmente cortar todas as redes também pode não ser uma medida bacana. Agora, se a gente sabe dosar, talvez vai ser muito mais fácil, porque se eu tenho ansiedade por usar demais, talvez eu vou ter ansiedade quando eu cortar tudo, porque a gente não consegue fazer uma mudança de um dia para o outro. Mesmo que eu busque esses momentos presenciais, mesmo que eu esteja em busca de mudanças, ela não ocorre de uma hora para outra. Então, o equilíbrio seria a melhor forma. Mas eu acredito isso, que elas estão buscando resgatar aquilo que está se perdendo e que a pandemia mostrou muito. O lado verdadeiro das pessoas e também esses momentos, esse encontro com o outro. Porque quantas pessoas aí mal conheciam seus parceiros e passaram a conhecer na pandemia? Nossa, ele era outra pessoa. Ele não era outra pessoa, ele estava ali o tempo todo, só que a gente está tão conectado em nossas atividades que a gente não percebe isso. E sabendo dosar, né, como bem disse a Mariana, a igreja também acaba fazendo parte disso, crescendo junto, né, acompanhando as mudanças digitais e vem também usando as redes sociais. Então eu gostaria agora de fazer uma pergunta ao Moisés em relação a isso. Moisés, de que maneira as redes sociais têm contribuído com a comunicação da igreja? Eu acho que elas têm contribuído muito nesse contato com as pessoas, né, especialmente pensando nas redes sociais dos papas, por exemplo, né? Seja Bento XVI, que deu o passo, digamos assim, de abrir uma conta no Twitter, e Francisco, que continuou essa conta no Twitter, mas também inaugurou a conta no Instagram, então a sua conta pessoal como Papa. Só para tomar, assim, digamos assim, exemplos de mais significado, né, do ponto de vista da igreja institucional. Então, acho que isso é muito significativo, quer dizer, quando os próprios papas reconhecem essa importância das redes, se fazem presentes ali para manter esse diálogo, para manter, de alguma forma, uma porta aberta, como o Papa Francisco também gosta de citar, do ponto de vista desse diálogo, desse encontro da igreja com as pessoas em geral. E também, ao longo desse ano de 2020, a gente viu isso nos nossos micro-universos, né? As paróquias, as comunidades, as dioceses, como as redes sociais foram um ambiente muito importante para dar continuidade à evangelização, já que as igrejas estavam fechadas e todos os ambientes da igreja, né? Sejam as salas de catequese, o salão paroquial, enfim, os momentos de confraternização presenciais, carne e osso,
já não existiam, né? Pelo menos temporariamente. Então, as redes sociais acabaram sendo esse ambiente em que as pessoas podiam manter o contato, se encontrar para rezar juntas, se ver face a face, de algum modo, compartilhar a vida, compartilhar também as dores, os sofrimentos, as alegrias. Então, eu acho que nesse sentido, as redes sociais, elas são uma continuidade, são um ambiente a mais aqueles, né, que a igreja já realiza a sua evangelização. Assim como a igreja se faz presente não só dentro dos templos, digamos assim, das igrejas, né, mas ela também está nas escolas, está nas universidades, está nos ambientes sociais os mais diversos, né, na cultura, no esporte. Quer dizer, a evangelização se dá em vários níveis, de várias formas. Então, também nas redes sociais, a igreja é chamada, digamos assim, a se fazer presente, a continuar esse diálogo, a continuar esse encontro com as pessoas. Claro, o que é preciso é, digamos assim, pensar de forma criativa também, porque a igreja não é uma empresa a mais, não é uma celebridade a mais, a igreja tem os seus valores, tem os seus princípios e, portanto, a presença também da igreja nessas redes sociais tem que estar pautada por esses valores e por esses princípios. Não é apenas para somar curtidas, vender produtos, conquistar visibilidade, não. O foco é outro, né? O foco é justamente a evangelização, a construção do reino de Deus, a partilha da palavra, né? A transformação também da realidade. Mas eu acho que é um ambiente propício para isso também, né? E, de novo, eu acho que o ano de 2020, com a pandemia, trouxe isso muito à tona. Um outro aspecto muito interessante nessa relação é aquilo que se costuma chamar na comunicação de agendamento, né? Quer dizer, aquilo que o Papa posta no Twitter, aquilo que o Papa posta no Instagram, repercute internacionalmente, né? Vai virar debate no dia seguinte, vai virar talvez capa de jornal, vai virar capa de site, vai virar notícia na TV, e a sociedade começa a dialogar, debater, a refletir sobre essas questões. Então, acho que tem um papel muito importante nessa presença midiática, digamos assim, da igreja. Não só com os seus canais de comunicação, como aqui a Rede Aparecida, ou a 12, mas também essas presenças em meios não de inspiração católica, meios seculares, vamos dizer assim, né? E, claro, aquilo que o Papa, as lideranças da igreja falam nas suas contas pessoais, vai ganhar essa repercussão. Então, isso é muito importante do ponto de vista positivo, claro, mas também o cuidado que a igreja precisa ter nessa sua presença pública nessas mídias. Afinal, a liderança religiosa, quando está falando publicamente, ela não está falando só em seu nome pessoal. Ela traz consigo toda essa carga de sentidos da igreja, né? É o padre que falou, mas por trás do padre a pessoa vê a igreja, vê a instituição, vê o catolicismo. Então, também esses cuidados hoje a igreja precisa ter cada vez mais, quer dizer, esse seu papel, né, de comunicação pública, que não se dá só mais nos grandes meios de comunicação, mas se dá também nessas contas pessoais das lideranças, sejam elas ordenadas, religiosas, leigas. E isso também traz um outro aspecto que eu acho bem importante, que é do diálogo social propriamente dito. Quer dizer, a igreja hoje, por meio das redes sociais, ela pode dialogar com a sociedade, né? Ela se põe em diálogo com os outros campos sociais, com as outras instituições sociais. Então, a gente vê muitas vezes a igreja somando força com campanhas que se dão na rede em defesa dos direitos humanos, em defesa de algumas pautas sociais que dizem respeito também à igreja, mas não ganharam, digamos assim, a repercussão graças à igreja. A igreja soma esforços com essas outras instituições. E também aquele diálogo social que se dá justamente nesse sentido. Quer dizer, a gente está tendo agora toda essa problemática, que não deveria ser um problema, que a Mariana muito bem trouxe, da questão da vacinação, né? Que devia ser uma coisa natural, evidente. A vacina está aí, a população tem que se vacinar. Mas nessa realidade aqui quase paranoica que a gente vive no nosso país, a igreja precisa também se posicionar publicamente e defender, por exemplo, a vacinação, convidar os cristãos e cristãs a se vacinarem, né, a desmentirem uma série de fake news que tem circulado em torno da vacina, e onde isso vem sendo feito mais fortemente? Nas redes sociais.
Então, também, naquele ponto que a Mariana falou do ponto de vista da formação, as redes sociais são também esse espaço, esse ambiente em que a igreja pode formar não só os católicos e as católicas, mas a sociedade em geral, sobre não só questões da fé, mas também questões da vida em comum, que dizem respeito também à evangelização. Afinal, a evangelização não é só um diálogo com Deus, um diálogo com os anjos, mas é um diálogo com a realidade, com a cultura, com as questões contemporâneas. Então, eu acho que também ter esse espaço, ter essa presença significativa nas redes, mantendo esse diálogo, se posicionando, respondendo às dúvidas e aos questionamentos que vão surgindo ao longo do tempo, é um papel fundamental da igreja. E é um papel evangelizador também, nesse sentido, que não é só, então, tratar das questões da fé e da teologia, mas é tratar da vida em comum, da vida cotidiana, que afetam também as vidas concretas das pessoas, como nesse caso da vacinação. Continuando com você, Moisés, você falou aí explicou, né, sobre as redes sociais ajudando a igreja na comunicação e citou que os likes não são prioridade, mas a gente sabe que a maioria das pessoas estão em busca de likes, os likes aí são aprovações, eu recebo like, sou aprovado. Então, a internet, as redes sociais, elas se tornam aí um espaço de mostrar, né? De me mostrar sua harmonização facial, sua maquiagem, é um espaço de comparação também. Mas como que as pessoas podem fazer, Moisés, para não se perderem nessa superficialidade? Eu acho que essa é uma pergunta fundamental. Como eu dizia na outra pergunta, o problema das redes sociais é justamente isso, que com o passar do tempo, as soluções que elas trouxeram, muitas vezes acabaram se transformando em novos problemas, né? Tem um humorista aqui do Rio Grande do Sul que ele brinca, né? A gente poderia fazer o paralelo aqui. As redes sociais estão ajudando a resolver problemas que nós não tínhamos. E muitas vezes estão criando problemas também que nós não tínhamos. E um deles é esse, quer dizer, essa comunicação superficial, essa comunicação pautada por princípios e critérios muito voltados para o eu, narcísicos, digamos assim, que estão gerando uma série de doenças, né? Está aí todo o campo da psicologia, da psiquiatria, tendo que lidar com uma série de novas doenças, inclusive, ou pelo menos síndromes ou incômodos que as pessoas vivem a partir dessa realidade das redes sociais. E eu acho que aqui tem dois grandes focos que a gente poderia abordar. O primeiro, o tempo que as redes sociais nos consomem. A Mariana falou muito bem, esse excesso de informações. Isso não é natural. O ser humano não evoluiu a ponto de conseguir lidar, desde o momento que acorda até o momento em que vai dormir, consumindo esse excesso de informações. Quer dizer, o nosso processo cognitivo, ele demanda o seu tempo próprio, que não é só de bombardeio de informações, mas a gente precisa também de espaços de reflexão, espaços de silêncio, espaços de meditação, quer dizer, esses outros momentos em que a gente não está só sob o efeito quase narcótico da informação. Então esse é um problema muito grave, que afeta o segundo ponto que eu queria trazer aqui, que é a questão do nosso foco. Um dos problemas que a gente mais ouve, e até talvez nós mesmos reclamemos, é a questão da nossa distração, como as redes sociais nos distraem daquilo que nós deveríamos estar fazendo. Então, esses dois âmbitos, quer dizer, a atenção que as redes sociais demandam de nós, a gente passa praticamente 24 horas do dia diante de uma tela, se não é do computador, é do celular, e a questão do nosso foco, quer dizer, para onde nós estamos direcionando essa nossa atenção e esse nosso tempo, isso nos leva a pensar o que nós estamos fazendo, no fundo, com a nossa vida. Afinal, o tempo que nós passamos fazendo as coisas é tempo de vida. Então, nós estamos também perdendo muita vida diante dessas telas, deixando de fazer outras coisas, deixando de ter outros tipos de experiência que também nos enriquecem como seres humanos, como pessoas de relação, como comunidades. Então, acho que a gente precisa realmente parar em alguns momentos da vida para refletir, para pensar também o que as redes sociais estão fazendo conosco. Não só o que nós estamos fazendo nelas, mas o que essa realidade das redes sociais faz conosco. Então, eu acho que uma pergunta
fundamental diante dessa realidade das redes sociais, diante dessa questão da superficialidade também que você comentava, Juliana, é, em primeiro lugar, perguntar para quê? Para que eu estou nessas redes? O que eu quero com isso? Né? É só passar o meu tempo? É só perder tempo? Ou eu tenho realmente interesses, objetivos, necessidades claras? Porque senão a gente vai simplesmente ficar rolando o dedo na tela e o dia acabou. E a gente não sabe o que fez com aquele dia. Né? Então, acho que essa pergunta é fundamental. Para quê? E depois, uma pergunta fundamental que é com quem? Porque as redes sociais, claro, elas facilitam uma infinidade de contatos e de relações. Como eu dizia, amigos da infância, pessoas que a gente já não via há tanto tempo, amizades novas, pessoas do outro lado do mundo. Agora, efetivamente, com todas essas pessoas, eu consigo construir relação? Ou eu simplesmente estou consumindo ali o que ela está fazendo nas férias, o que ela está fazendo no seu dia a dia, e isso acaba gerando em mim uma certa ansiedade, uma certa inveja, um certo nível de comparação que é doentio também. Então, eu acho que essa seleção das pessoas, não do ponto de vista negativo, do ponto de vista positivo, quer dizer, com quem eu quero efetivamente compartilhar a minha vida, com quem eu quero efetivamente dialogar, construir uma relação. Então, claro, mesmo que eu tenha 2.000, 3.000, 5.000, 1 milhão de amigos na rede, eu preciso, de algum modo, escolher aquelas pessoas que efetivamente vão alimentar o meu dia a dia com boas mensagens, com bons conteúdos, né? E fazer, de certa forma, uma limpeza também do ponto de vista das minhas fontes de informação, que hoje em dia não são só os grandes meios de comunicação, mas muitas vezes são pessoas concretas. E essas pessoas concretas podem estar alimentando em mim maus conteúdos, más informações que vão afetar também aquele meu dia. Então, fazer essas perguntas eu acho fundamental para a gente poder manter uma certa sanidade mental, né, do ponto de vista também disso que a Mariana muito bem falava, do excesso de informações. Esse excesso de informações pode nos prejudicar, pode nos poluir, né? E mantendo a mesma metáfora, a gente tem que também pensar a nossa dieta midiática. Assim como a gente não passa o dia inteiro comendo e não passa o dia inteiro comendo a mesma coisa, comendo sorvete o dia inteiro, porque isso nos adoece, isso vale também do ponto de vista da comunicação, da informação. Eu não posso passar o dia inteiro consumindo informações, porque isso me adoece mentalmente. Eu preciso parar, eu preciso pensar, eu preciso refletir, eu preciso digerir essas informações. E, por outro lado, eu não posso passar o dia inteiro consumindo o mesmo tipo de informações, a mesma fonte de informações. Eu preciso ter uma dieta variada, né? Como a Mariana falava, quer dizer, e para isso eu preciso parar e preciso escolher. É um processo de decisão. Aquilo que eu vou efetivamente dedicar a minha atenção, o meu interesse, e aquilo que eu vou ter que descartar, deixar de lado, não acompanhar, não ver, não assistir. Eu acho que isso é fundamental para esse período em que a gente está vivendo. Quer dizer, pensar o que nós estamos fazendo com a nossa atenção para não cairmos em distrações que vão tirar o nosso foco, né? E, de novo, essa ideia de que tempo é vida. Então, o tempo que nós estamos dedicando nas redes, que seja um tempo significativo, um tempo valioso, que realmente vai enriquecer a minha vida. Se não está enriquecendo, se está, ao contrário, me empobrecendo, me adoecendo, então é melhor a gente cortar, é melhor a gente dedicar esse tempo para fazer outras coisas mais importantes. Olha só que legal, eu tenho certeza que esse tempo que o pessoal de casa ficou nos acompanhando foi um tempo muito enriquecedor, né?